Olá a todas e todos. Nós somos o grupo formado por Bianca Amparo, Bianca Ariane, Helenise, Valquíria e Vanessa, orientadas pelo professor mestre Rômulo Albuquerque. Nós somos estudantes do curso de Letras, Língua Portuguesa da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, e é uma honra apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, que nasce de um cenário muito atual, muito inquietante e também, por vezes, preocupante, que atravessa diretamente a sala de aula contemporânea. Nosso tema é Inteligências Artificiais Generativas, as IAGs, como sintoma. Desafios pedagógicos e culturais na leitura de literatura brasileira no ensino médio. E por que nós escolhemos esse tema? Porque estamos vivendo um momento em que as inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, o Gemini, dentre outras plataformas, por exemplo, já não são mais uma novidade. Elas fazem parte do cotidiano dos estudantes, muitas vezes mesmo antes até de fazer parte do cotidiano dos professores. E essa presença, ela muda tudo. Muda a forma de estudar, de interpretar, de produzir conhecimento, da leitura dos textos acadêmicos e, principalmente, ela muda a relação com a leitura de literatura. Partimos de uma inquietação simples, mas profunda. Até que ponto as IAGs estão influenciando o hábito de leitura da literatura brasileira entre os jovens do ensino médio? E ainda além, essa influência, ela é uma causa ou é o sintoma de algo muito maior? A nossa hipótese principal é que as IAGs não são as grandes vilãs da história. Ela não é uma causa primária da queda na literatura. Ela faz parte, na verdade, de uma necessidade de refletir problemas que já existem. A falta de mediação docente, por exemplo, a leitura tratada como obrigação, o distanciamento do prazer estético, a ausência do vínculo simbólico com a literatura. A IAG, nesse sentido, ela aparece mais como uma lente que revela fissuras e que atravessam o que a escola já vinha carregando há muito tempo. E para desenvolver esse estudo, nós definimos alguns objetivos. O nosso objetivo geral foi basicamente investigar se o avanço das IAGs está reduzindo o consumo de literatura brasileira no ensino médio. E os objetivos específicos foram basicamente entender se as práticas de literatura mudaram com o uso das IAGs, analisar como os estudantes consomem a literatura brasileira hoje e observar se o hábito da leitura ou a ausência dele influencia a escrita e a produção textual escolar. A nossa fundamentação teórica, ela dialoga com autores que compreendem a literatura em suas múltiplas dimensões. Isso foi muito importante para basear a fundamentação do nosso trabalho, porque nós entendemos que a leitura, principalmente a leitura de literatura brasileira, ela atravessa diversas dimensões sociais e acadêmicas. Como Paulo Freire, por exemplo, que nos lembra que ler é um ato político, um gesto de emancipação. Ele diz que não existe literatura da palavra sem leitura de mundo. E quando a gente delega a interpretação à máquina, a uma IAG, por exemplo, nós corremos o risco de perder esse movimento de consciência. O Hildo Cosson, por exemplo, ele traz o conceito de letramento literário, o que reforça uma experiência estética que só a leitura integral pode proporcionar, não uma leitura superficial. No caso do Roger Chartier, por exemplo, ele nos leva a entender que a leitura ela é uma prática histórica e cultural e que muda conforme as tecnologias e os sujeitos mudam também no contexto social. Santaella e Levi nos ajudam a enxergar a tecnologia como ela altera os nossos modos de pensar, sentir e aprender. E é claro que eu não poderia deixar de fora Bourdieu, que traz a leitura como um capital simbólico, um marcador cultural que pode aproximar ou afastar os estudantes de certos bens culturais. Com base nesses referenciais relevantes, sólidos e muito importantes dentro desse contexto, nós entendemos que as IAGs podem ser um risco e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. O risco, quando ela vira uma ferramenta superficial para substituir o pensamento crítico, e uma oportunidade quando ela é mediada pedagogicamente e usada para ampliar o diálogo entre o leitor, o texto
e o mundo. Nossa metodologia, nós escolhemos uma metodologia baseada, né, no quantitativo e no qualitativo, né? Então nós usamos uma abordagem mista, combinando gráficos, números, dados estatísticos, mas também prezando por aquela qualidade, buscando saber e ouvir os jovens, né, os estudantes do ensino médio no ano de 2025. E a gente queria compreender os impactos que as IAGs têm nos hábitos de leitura e o significado disso para os estudantes atuais. Para a metodologia, a gente teve como fundamentação Creswell, o Minayo, né, e o Flick, que falam sobre os métodos mistos e eles vão nos ajudar a entender, né, como que a gente pode analisar esses dados, como a gente pode ter uma visão ampla e completa dessa realidade. Eles vão assegurar que essa pesquisa de campo ela é comprovada e também essa integração, né, entre os dados e a análise, né, e a realidade. A gente escolheu então o instrumento do Google Forms. A gente fez tanto por QR Code ou também pelo link, onde a gente disponibilizou em salas de aula de 2 espaços diferentes, né, onde a gente conversou com jovens que estão cursando o ensino médio atualmente, principalmente jovens que estão buscando a sua inserção no mercado de trabalho ou numa universidade. O quantitativo a gente conseguiu através de tabulação, né, os gráficos já ali criados pelo próprio Google Forms, que traz essa possibilidade, e o qualitativo com algumas perguntas que nos trazem essa questão da motivação, sobre a substituição da leitura, com algumas questões, inclusive, onde a gente perguntava se o jovem gosta de ler, o que ele gosta de ler, e assim por diante. A gente conseguiu criar uma comparação também entre esses grupos, né? Então a gente identificou diferentes tipos de hábitos de leitura relacionados também com o ambiente onde ele está estudando, onde ele está inserido, a sua relação também com essa questão do trabalho, contexto escolar ou até extraescolar. A gente fez essa coleta então de pesquisa de campo, a gente conseguiu ter uma análise bastante realista, né, contextualizando aí esses hábitos de leitura e das IAGs, e a gente usou como base, né, para essa pesquisa de campo também o Gil, né, o Lacatos e o Marconi, e também o Severino, né, que nos deram apoio e suporte para essa pesquisa de campo. E os contextos dos participantes, então a gente usou 2 espaços, né, estudantis, um deles sendo uma escola estadual na cidade de Montemor, que fica no interior de São Paulo. Aqui nós conversamos com alunos dos 2º e 3º anos, né, do noturno, e as salas de aula tinham mais ou menos 24 alunos. Então, o perfil desses alunos aqui, eles trabalhavam, né, a maioria deles trabalhavam durante o dia. A gente também tem um histórico de repetência aqui, né, o que já mostra também um cenário desfavorável aí à educação. E a gente tem, né, essa questão do engajamento nas aulas de literatura também como um recorte. Já numa outra instituição, né, de ensino não formal em Barueri, onde existe a capacitação teórica de jovens aprendizes de 14 até 24 anos, a gente já tem um cenário com turmas de até 50 alunos, o dobro, né, daquela escola estadual de Montemor. E aqui a gente tem um grupo mais heterogêneo, porque a gente consegue ter uma diferença, né, nas realidades sociais, mas uma diferença também dessa integração completa do ensino médio com o trabalho e com a capacitação teórica. No total, nós conseguimos conversar com 215 estudantes e a gente conseguiu também ampliar o nosso território, pois esses aprendizes, embora estudem em Barueri, para a capacitação teórica, eles também estudam no ensino médio em várias escolas da nossa região aqui. Então, a gente teve um recorte de 69,3% de alunos que estudam em escolas estaduais no estado de São Paulo e 25,1% nas escolas municipais. Aqui vale um recorte que na cidade de Barueri a prefeitura fornece ensino médio também, né? Então, existem escolas de ensino médio municipais. E 5,6% de alunos que estudam em escolas privadas. Pensando nos principais resultados que trouxemos para a nossa discussão,
entre eles está o hábito e motivação de leitura, nós encontramos um leitor que é híbrido, né? Aquele que lê o texto integral, aquele que lê apenas parte, ou outros que tentam complementar com vídeos do TikTok, resumos e outras ferramentas de inteligência artificial. Nós também levantamos que a maioria das escolas, 81,4%, disseram que os espaços que eles frequentam para estudar têm biblioteca. No entanto, eles não utilizam essa biblioteca. A maioria não utiliza a biblioteca que é disponível na escola. A leitura, por parte deles, é vista mais como uma obrigação escolar e não como um prazer. Poucos deles têm o prazer pela literatura e diz que continuaria lendo. Pouquíssimos deles se sentem motivados, conforme é mencionado, de acordo com o que levantamos nos nossos gráficos. Perfeito. Como a nossa colega Vanessa já introduziu a questão dos resultados a partir da coleta de dados introduzida pela colega Bianca Amparo, esses resultados, eles mostram que a maioria dos estudantes, ele utiliza as EAGs para facilitar o entendimento dos textos e livros, e outras atividades escolares também. Mas, ao mesmo tempo, muitos reconhecem que esse uso constante ele diminui o hábito da leitura. E esse dado em específico, ele reforça a nossa hipótese que a EAG ela não causa problema, mas ela já revela algo que estava fragilizado no ensino da literatura brasileira. Ela também trouxe a questão estrutural, que a maioria das escolas ela possui, né, a biblioteca disponível, mas que por diversas questões alguns alunos não frequentam ou disseram não ser levados pelos professores, ou muitos também não têm interesse em utilizar esse recurso educacional tão importante que é o acesso à biblioteca escolar. Sobre a mudança cultural e hábitos de leitura, 58% dos estudantes, né, eles têm um tempo livre. O que eles fazem? Eles preferem utilizar as redes sociais. Apenas 2% desse público prefere a literatura brasileira. E as IAGs, elas são um sintoma, não a causa da desmotivação. E isso mostra também a fragilidade pedagógica, a não rejeição à leitura. E hoje também os alunos eles buscam uma aprendizagem multimodal e mais interativa. A elevada dependência das IAGs, né, de conteúdos resumidos, ela evidencia a ausência da orientação pedagógica, conforme propõe o Freire em 2001 e o Costa em 2018. Em vez de desenvolver autonomia interpretativa, o sistema de ensino tem reproduzido uma lógica de consumo de informações e detrimento da formação estética e cognitiva. E, em síntese, então, a IA não é a causa da queda da leitura, mas sim um sintoma da falta de metodologias atrativas e da ausência da mediação pedagógica eficaz. Os estudantes, eles demonstram, sim, interesse em formas mais dinâmicas de aprender literatura, como, por exemplo, debates, vídeos, projetos, né, onde esse estudante ele possa ser protagonista daquilo que ele está lendo, né, daquilo que ele vai aprender. E isso reforça ainda mais a necessidade de repensar as práticas escolares. Algo que eu achei interessante é que quando a gente começou esse projeto, ali pensando em que tema trabalhar, discutir, a questão era, será que o professor está sendo desvalorizado por conta do surgimento das IAGs? Será que os alunos estão deixando de ler por conta das inteligências artificiais? E ao analisarmos os dados, as respostas que esses alunos nos deram, a gente conclui que não. Infelizmente, não é isso. Eles apenas utilizam porque é um sintoma, conforme já foi mencionado, da falta de interesse que já vem há muito tempo. Então, acho que a próxima problemática é tentar identificar e achar metodologias para que esse interesse, esse amor pela leitura, conforme Paulo Freire menciona, possa surgir dentro desses novos estudantes.